Olá! Você sabe o que faz o guia-chefe? O que é uma coroa mediúnica? O que é Ori? O que é Eledá? Eu vou falar sobre isso na videoaula de hoje, que é uma aula de reforço, número 41 do curso Umbanda Pé no Chão. Antes de nós começarmos, peço a você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Importante para você ficar atualizado com as nossas publicações. Lembrando sempre que tem uma playlist criada do curso Umbanda Pé no Chão. Você pode assistir desde a videoaula 1, no seu smartphone, tablet, smart TV, desktop, notebook, no horário e no local que for mais adequado para você. Gratuito. Então eu vou tentar explicar. Eu fiz esse mapa, vocês não se assustem, peço um pouquinho de paciência. Eu vou tentar explicar isso da forma mais didática possível. Isso é muito importante para o médium em desenvolvimento, para o médium que já está educado, para todos os trabalhadores, né, de Umbanda. O que é isto aí? Que mapa é esse aí? Isso aí é o alto da nossa cabeça. Imagine que você esteja olhando de cima para o alto da sua cabeça. Então, esse ponto amarelinho é aqui bem no alto, onde é a fontanela, é aquela abertura que o bebê tem, depois se fecha até os 7 anos, é ali bem no alto da cabeça. Vocês olham ali que está em amarelinho. Por isso que os santos têm o alto da cabeça assim naquele tom amarelo, expandido, grande, porque eles já estão em comunhão divina, tem uma espiritualidade pujante, uma aura, né? Porque esse pontinho amarelo está expandido. Esse pontinho amarelo é o nosso Ori. Vou explicar toda a coroa mediúnica, tá? Aquele pontinho amarelo ali é o nosso Ori. Seria a sede da nossa consciência. E o Ori, ele tem um núcleo central, seria a mônada, o núcleo central do espírito, que se chama Ipori. Mas o que importa para nós é o Ori. É a sede da consciência, está alinhado verticalmente até a glândula pineal, porque no alto da cabeça desce numa linha vertical, vai dar bem no meio e na perpendicular, na horizontal com o bulbo raquiano, na nuca, atrás, nós temos no meio da cabeça a glândula pineal, é a sede da nossa mediunidade. Vejo então que no alto da cabeça, vocês olhando de cima, tem aquele desenho ali, parece uma correia dentada, né? Isto aí é uma mera representação simbólica da coroa mediúnica, por isso que se diz coroa, que tem essa luz, ela em alguns momentos tem esse formato assim de coroa dentada, né? Correia dentada. Então todo aquele ali em volta é a coroa mediúnica que forma o nosso Eledá. Tudo isso aí forma o nosso Eledá. Então no alto da cabeça, quem está olhando, de frente, aqui de frente nós temos o orixá de frente, na nuca o orixá adjuntor, na esquerda o orixá da esquerda e à direita o orixá da direita. Isso é uma mera questão didática para a gente entender, né? O orixá de frente, adjunto da esquerda e da direita. Junto com os guias e falangeiros que vibram na coroa mediúnica, mais orixá e Exu formam esse todo. Há que fazer uma separação entre orixá e guias e falangeiros. O orixá, ele vem com a gente, ele vem plantado quando a gente renasce, é um princípio primordial, um princípio primevo que vem conosco, está alinhado com o nosso propósito de vida. Então o orixá de frente, adjunto, da direita, da esquerda, isso não se altera. Em alguns momentos eu posso vibrar mais em um, mais em outro. Em alguns momentos da minha vida
eu posso estar vibrando no orixá que nem compõe o Eledá, mas a gente vibra em todos os orixás, são ciclos da nossa vida, tá? Situações que a gente passa. Mas o que importa é a gente trazer isso para a questão mediúnica dentro da Umbanda. Então, os nossos orixá de frente e adjuntor, eles vão trabalhar a nossa personalidade e ego dentro de um treinamento, vamos dizer assim, de atributos e perfeições que nós temos que absorver para a nossa evolução, que está alinhado com o nosso propósito de vida. Então, o médium, né, o indivíduo que tem compromisso mediúnico com a Umbanda, se agregam, se somam a esta coroa mediúnica, enfeixado na irradiação dos orixás, guias e falangeiros. Os guias e falangeiros são espíritos em evolução, com a exceção de alguns guias que já estão liberados de qualquer processo kármico evolutivo no nosso planeta, que são raros, eu falei aí no vídeo anterior. De uma maneira geral, eles são espíritos em evolução, consciências individualizadas, o que não é o caso do orixá. O orixá não é um espírito individualizado em evolução, nem uma consciência individualizada, embora eles sejam conscientes. Eu gosto muito da definição de orixá como energia inteligente, energia vibracional inteligente ou vibração energética inteligente, porque eles são desdobramentos da consciência suprema de Olodumare, de Deus. Conceituados o que é orixá e o que são guias espirituais, os nossos guias são espíritos, consciências individualizadas como nós que estão em evolução, eles se agregam, se juntam a um compromisso mediúnico que está estruturado na sensibilidade do médium antes de reencarnar, no seu perispírito que vem em sensibilidade, e na coroa mediúnica que tem que ser firmada. Aí tem toda a questão do desenvolvimento mediúnico, os preceitos, os guias vão se aproximando, tem as fases da incorporação, tem um outro vídeo que eu falei sobre isso aí. Mas o que o guia-chefe da coroa mediúnica faz? O que é esse guia-chefe? Esse guia-chefe é aquele ancestral nosso mais próximo do nosso propósito de vida. Ele vem nos ajudar, ele atrai para si, ele assume para si esse compromisso sagrado de ser um orientador da nossa coroa mediúnica. Então o guia-chefe, ele coordena todos os demais guias e falangeiros que vão se aproximar do médium. O guia-chefe, ele está com você desde o seu nascimento. Necessariamente, o guia-chefe não é o primeiro a se manifestar. Às vezes o médium precisa de um treinamento, ele ainda não percebe o guia-chefe até o momento que o guia-chefe se apresenta. A coroa mediúnica, orixá de frente, adjunto, esquerda da direita, o guia-chefe e os demais falangeiros que vão se apresentar por tarefa, não depende de uma intercessão sacerdotal. O sacerdote de Umbanda, ele não tem esse poder de plantar em você, de dizer para você, olha, esse guia vai estar com você, não vai. Ele pode até diagnosticar isso, mas isso já é da tua valência espiritual, você carrega isso com você, não tem como tirar. Isso vai despertar, vai se manifestar ou não. Se encontrar um ambiente propício, ritual litúrgico, com preceitos adequados e a vivência, a experiência adequada, isso vai aflorar, vai despertar, e o sacerdote conduz, orienta, ele corrige alguns desvios, né? Ele ancora o médium, mas ele não tem esse poder, ele não altera isto aí, ok? Ele é um zelador, é um facilitador. Então o guia-chefe é esse espírito, essa consciência individualizada
que assume esse compromisso, por vezes ele atrai para si uma parte do karma do médium e vem para coordenar, gerenciar, vamos dizer assim, a coroa mediúnica que vai se fortalecer, vai se despertar. Ela tem que se ordenar em terra, ela tem que se organizar em terra em conforme o planejamento, a organização no astral que vibra nos corpos espirituais do médium. Tudo isso em volta do Ori, que é nosso Purusha interno, nosso ser mais divino. Ok? Eu estou sendo bem didático para o pessoal entender isso aí. O guia-chefe, em alguns casos, pode acontecer que ele seja o primeiro a se apresentar. Nem sempre isso acontece, às vezes o médium precisa de um treinamento. E o guia-chefe necessariamente não tem que ser da mesma irradiação do orixá de frente. O meu orixá de frente é o Oxóssi e o meu guia-chefe, que é Caboclo Peri, ele é de Xangô. E interessante que eu não tenho Xangô no meu Ledá. Eu tenho Oxóssi de frente, Inhaçã de junto, esquerda o Mulu, direita Iemanjá. Então me faltaria Xangô e o guia-chefe da coroa ele é de Xangô, o Caboclo Peri é de Xangô, então complementaria, vamos dizer assim, a minha coroa mediúnica com os atributos e perfeições desse orixá. Nós temos Exu, que de uma maneira geral, ele não, ao menos na perspectiva da Umbanda que eu conheço, que eu aprendi, ele não assume chefia de coroa, ele não é orixá de frente ou adjunto, embora possam ter filhos, sim, que tragam esse orixá de frente, mas de uma maneira geral não é comum. Mas Exu, ele atua em toda a coroa, ele faz a intermediação com aspectos mais profundos do subconsciente e inconsciente que vibra de Ori para Ipori. Ori seria a consciência, Ipori a mônada ou centro do espírito, né? A esfera mais profunda do espírito, o núcleo central do espírito, o espírito intocado, que relacionaria com o inconsciente profundo. Então Exu faz essa mediação, essa comunicação entre o consciente, que é Ori, subconsciente, inconsciente profundo, até a mônada, o núcleo central do espírito, e é o grande comunicador, mensageiro, ordenador de toda a comunicação dos orixás e guias espirituais que vibram na coroa. Isso o orixá Exu. Temos Exu guardião, entidade, que cada médium vai ter aí sim um espírito individualizado, uma consciência, o seu Exu guardião. Depois vão vir os demais Exus de tarefa, assim como o guia espiritual, o guia-chefe, depois os demais guias e falangeiros. Os falangeiros, eles se aproximam por tarefa. Ele não tem um compromisso kármico evolutivo, necessariamente ancestral, com um médium. Ok? E nós teríamos o Exu Bará, ou Bara, que é o Exu do corpo, né? Essa valência, a possibilidade de aglutinação celular, a expressão da consciência através da fala, da cognição, aspectos psicomotores, da construção de pensamento, da comunicação, a saúde, o movimento, todo é o Exu do corpo, Bará, que nos dá, né, nos oportuniza. Ok? Isso dentro do aspecto esotérico, né, da influência e regência dos orixás na nossa vida. Mas a coroa mediúnica, ela é muito importante. A gente tem que se alinhar com essas forças, né? E como a gente se firma, como a gente se alinha com o nosso propósito e com a nossa coroa mediúnica. O desenvolvimento mediúnico, as chamadas por linha, os cantos, os ritos, os preceitos, o amaci, tudo isso, com o tempo, isso não é possível se fazer, todo esse alinhamento, todo esse ordenamento, toda essa valência, todo esse despertar, não é possível se fazer em 2, 3 meses num curso online, por exemplo. Precisa ter a corrente reunida, a orientação dos mais antigos, dos mais velhos,
Isso requer um tempo, autoconhecimento, toda a valência da atuação do guia espiritual, do guia-chefe, e depois com as vivências, com os encontros rituais. Eu diria aí, para você firmar uma coroa mediúnica de uma maneira geral, um médium iniciante, em torno aí de 4 a 5 anos, na média, um pouco mais, um pouco menos, dentro de um ciclo de 7 anos. Isso não quer dizer que em um ano ele não possa estar dando passe, não possa estar no aconselhamento, mas continua o processo de amadurecimento, de firmeza da coroa mediúnica. A gente confunde firmeza, às vezes, com tronqueira, com assentamento. Eu até posso fazer um vídeo depois sobre isso aí. Firmeza e assentamento. Aqui eu estou falando da firmeza interna, a firmeza da mente, a firmeza do Ori, com teu Eledá, com teus guias espirituais. Isso mexe com o caráter, a alteração do caráter, elevação do caráter, mudança de hábitos, mudar os pensamentos. É todo um processo lento, gradativo, que tem que ser feito com muita orientação, com muito respeito. Bom, gente, eu falei aí sobre coroa mediúnica, orixá de frente, adjunto, esquerda, direita, ali o alto da nossa cabeça, o Ori no meio, aqui no alto, na ponta, glândula pineal no meio, bulbo raquiano atrás, onde nós fazemos o amaci, lavamos a cabeça. Isso tudo compõe nosso Eledá, a nossa coroa mediúnica, o papel do guia-chefe na coroa mediúnica, os falangeiros, e nós teríamos que tentam influenciar a coroa mediúnica os quiumbas e eguns, né? Espíritos oportunistas, obsessores do passado. O médium vai lidar com quiumba e eguns no aconselhamento nas engiras, mas aí ele vai estar acostado com o guia espiritual, ele vai estar firme no Exu do corpo, no Bará, no Exu guardião, orixá de frente, né? Ele vai estar firme no seu Eledá, Ori, a cabeça bem firme, trabalhada, os preceitos feitos. Então essa atuação, esse intercâmbio com os quiumbas que é necessário para fazer o pronto-socorro, o acolhimento fraterno a esses espíritos sofredores, por vezes passa do acostamento desses espíritos sofredores na aura do médium. Isso às vezes acontece no aconselhamento, acontece durante os aconselhamentos, os médios de apoio, quem é de terreiro sabe disso aí, e isso também é um treinamento para o médium. Por isso também que depois do médium estar educado, firme na sua coroa mediúnica, de tempo em tempo ele tem que fazer preceitos para recompor a sua aura desse contato com essas energias mais densas dos quiumbas e eguns, e também do próprio consulente, que traz muita carga energética enfermiça, negativa, que o médium tem que transmutar junto com o trabalho do guia espiritual. Então a Umbanda tem fundamento, requer tempo, tem que saber preparar, acima de tudo um olhar com muito respeito, respeitando o momento de cada médium. Isso não se acelera, isso não se cobra e não se paga. É o orixá agindo no tempo, é a experiência, a vivência, a atuação do guia espiritual dentro da sensibilidade que o médium veio antes de reencarnar. Umbanda é coisa séria para gente séria, Umbanda tem fundamento, requer estudo e preparo. Espero ter contribuído com a compreensão do que o guia-chefe faz na coroa mediúnica. O pessoal pediu que eu comentasse sobre isso. Qualquer dúvida sobre esse mapa, que eu não sou a pessoa mais indicada para desenhar esse tipo de... isso aqui é somente por um efeito didático. Deixe as suas dúvidas nos comentários que eu estarei respondendo. O que o guia-chefe faz na coroa mediúnica? Aula de reforço 41 do curso Umbanda Pé no Chão. Até a próxima oportunidade.